Olá pessoal, estamos dando continuidade então no curso Sucesso na Vida Cristã e esta é a unidade 2, cujo tema é a origem do pecado. O objetivo específico desta unidade é identificar biblicamente a origem do pecado e a sua consequência para a humanidade. Será também reconhecer a obra expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário como o sacrifício perfeito para a redenção do homem. Então vamos para esta é a aula 1 e o tema é Angiologia 1. Angiologia ou angelologia é o ramo da teologia que estuda os anjos. Portanto, nós estaremos nesta aula enfocando essa questão dos anjos, porque nós vamos tratar do tema geral, a origem do pecado, mas para entendermos a origem do pecado, nós vamos estudar um pouco, então, sobre a angiologia. Muito bem, vejam esse versículo de Colossenses 1,16. Diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses 1,16. Então, o que nós podemos entender já de início? Que, na verdade, a criação é obra do poder criador de Deus. Deus, então, criou todas as coisas. E aqui nós podemos ver, nesse versículo, que Paulo está relatando que tanto as coisas visíveis como as invisíveis foram criadas por Deus. Todas as coisas, sejam principados, sejam soberanias, sejam potestades, Deus, então, na sua autoridade, na sua soberania, ele criou todas as coisas. Vejam, as coisas materiais, elas são simplesmente identificáveis. Então, por exemplo, uma cadeira, uma caneta, um caderno, nós podemos identificar porque são coisas materiais. Entretanto, as coisas espirituais, elas não são visíveis a olho nu. Então, quando nós falamos de anjo, por exemplo, nós vamos observar que os anjos não são visíveis a olho nu. Portanto, existe um reino material, visível, um reino tocável e um reino espiritual, que é invisível. Muito bem. A Bíblia identifica Deus como Criador do universo. Vejam, Ele é o Criador de todas as coisas, portanto, Ele criou o universo com todas as suas galáxias, com os seus sistemas solares, com os seus planetas, com as milhares e milhares de estrelas. Todos os reinos foram criados e estabelecidos por Deus. Com relação aos anjos, primeira informação que nós devemos ter é que nós não encontramos na Bíblia como Deus criou os seres angelicais. Não há uma clareza bíblica sobre esse tema. Nós não encontramos a criação dos anjos como nós encontramos, por exemplo, a criação do homem. Os anjos não existem desde a eternidade, portanto, eles não são eternos. Então, no momento, vamos imaginar uma linha da eternidade, num determinado momento, aprove a Deus criar os seres angelicais. Ok? Mas eles não são eternos, mas num determinado momento Deus os criou, e os criou para a sua glória, para a sua honra, para o seu serviço. Então, aí está a questão da criação dos anjos, que não é específica, porém nós sabemos que eles são seres criados. Particularidades dos anjos. Que particularidades nós vamos encontrar quando nós estudamos esse tema anjos na Bíblia? Os anjos são seres
espirituais, dotados de inteligência, sentimentos e vontade própria. Então vejam, são seres espirituais, portanto eles não têm um corpo físico como nós, porém eles são dotados de inteligência, sentimentos e inclusive vontade própria. São capazes inclusive de tomar decisões, de servir ou não servir a Deus. E vocês vão notar, e nós vamos estudar aqui, a existência de 3 categorias de anjos. Os arcanjos é uma categoria, os querubins é outra categoria e os serafins. Muito bem, mas qual o propósito de Deus na criação dos anjos? O que Deus quis ao criar os anjos? Qual o propósito, qual o objetivo de Deus? Então os anjos foram criados para serem mensageiros de Deus. Vejam, na verdade, na própria definição da palavra ângelos, na verdade, já tem o sentido de serem mensageiros. Então, são mensageiros de Deus. Nós podemos encontrar isso em Gênesis capítulo 19, versículos de 1 a 15. Nós não vamos ler, logicamente, mas apenas para vocês terem a ideia da base bíblica para isso. Os anjos foram criados também para a proteção dos seres humanos. Deus os criou com esse propósito, para nos proteger, para proteção dos seres humanos. Você identifica isso no Salmo 91, versículo 11. Também os anjos foram criados para executar as ordens de Deus. Então eles estão debaixo da autoridade divina e estão prontos a qualquer momento para executar as ordens de Deus. Você identifica isso no Salmo 103, versículo 20. Ainda os anjos foram criados para louvar e adorar a Deus. No Salmo 103, versículo 20, você pode identificar isso. Em Hebreus 1:6, Apocalipse 7:11, são alguns versículos que mostram então a questão do louvor, a questão da adoração dos anjos a Deus. Ainda para servirem a Jesus Cristo. Então, é um outro propósito de Deus com relação aos anjos criados. Eles foram criados, então, para servir o Filho, para servir o primogênito de Deus, para servirem a Jesus Cristo. Você vai ver isso em Mateus, capítulo 4, versículo 11, no capítulo 13, versículo 41, também de Mateus, e no capítulo 26. E no capítulo 26, versículo 53, também de Mateus. Além disso, mais um propósito da criação dos anjos, eles foram criados para servirem como espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão herdar a salvação. Então, lá em Hebreus 1:14, nós podemos identificar então que os anjos foram criados com esse propósito, com esse objetivo também divino de servir aqueles que hão de herdar a salvação. Portanto, os anjos foram criados para servir a igreja, para servir a mim, para servir a você, para servir a igreja como corpo de Cristo na face da terra. Encerramos esse primeiro momento, logo em seguida passaremos à parte 2 desta aula.